Efésios 5, vamos ficar de pé. A partir do versículo 18. Se quiser, você pode acompanhar aqui. Aqui eu estou na frente de alguém? Está dando para enxergar aí? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha lá. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Fala conosco. Pedimos nessa noite, desde já, nos encha do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, ó Pai, para a Tua presença. Fala conosco, Deus. Seja uma noite de salvação, uma noite de conserto, uma noite de avivamento, Senhor. Eis aqui o povo que o Senhor trouxe à Tua casa nessa noite. Que seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que ser cheio do Espírito, meu irmão? Por que ser cheio do Espírito? Pensa aí. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Por que eu devo ser cheio do Espírito? A palavra de Deus está dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Bem, primeiramente porque é uma ordem de Deus, correto? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. Com relação ao vinho, ao álcool, é verdade que não combina um crente com álcool, correto? Não combina um crente viver embriagado. Nós concordamos com isso? Não dá, não bate uma coisa com a outra, né? Não combina um crente que professa a fé cristã e que vive embriagado por aí, né? Isso aí facilmente nós olhamos e falamos: não, isso está errado. Porém, a mesma percepção de pecado nós devemos ter também com relação àquele que não é cheio do Espírito. Se viver embriagado é errado, viver também sem estar cheio do Espírito Santo também é pecado. Porque você observa aqui que há duas ordens, uma ordem negativa e uma ordem positiva. A ordem negativa está dizendo: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva está dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Portanto, se eu estou vazio do Espírito, eu estou errado. Então você pode falar assim: pastor, mas desde que eu me converti, nunca mais eu bebi. Desde que eu me converti, nunca mais eu me embriaguei com álcool. Glória a Deus, é isso que se espera de um crente. Mas a pergunta é: mas você está cheio do Espírito? Porque se você não estiver cheio do Espírito, você está tão errado como do outro lado. Você está em desobediência a uma ordem. Não vos embriagueis com vinho. Você obedece, ok.
mas enchei-vos do Espírito. Se você não obedece, você está em desobediência, que é pecado. Então você observa por que eu tenho que ser cheio do Espírito, porque é uma ordem de Deus. Eu preciso viver, é o padrão de Deus. Para Deus não existe crente sem estar cheio do Espírito Santo. Cristão, alguém que segue a Cristo, um servo de Cristo, precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos dá poder, a gente vai ver isso aqui. Então você observa que há aqui uma comparação superficial e um contraste profundo. Qual é a comparação superficial? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A comparação superficial significa que, estando cheio de álcool, ou estando cheio do Espírito, de alguma forma você vai estar sob a influência, sobre o domínio de algo ou de alguma coisa, ou de alguém. Ou você vai estar sob a influência do álcool, ou você vai estar sob a influência do Espírito. Sobre a influência do álcool, o que vai acontecer? Quando você está sob a influência do álcool, isso vai refletir nas suas palavras. Já viu uma pessoa embriagada, como é que começa a falar um monte de bobagem? Se você está sob a influência do álcool, isso vai refletir nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações. Se você está sob a influência do Espírito, isso também vai refletir nas suas palavras, nas suas ações e nas suas reações. Uma pessoa cheia do Espírito, você percebe pelo modo dela falar. Assim também como você percebe uma pessoa embriagada, pelo modo dela falar, dela agir, dela reagir. Então você observa que há essa comparação aqui. Mas também há um contraste profundo. Qual é o contraste profundo? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Meu irmão, o álcool é uma desgraça. No álcool há dissolução. No álcool há devassidão. No álcool há vergonha. Faz uma pesquisa e veja quantos acidentes de trânsito foram causados por álcool. Quantas vidas foram ceifadas por causa do álcool? Quantas famílias foram destruídas por causa do álcool? Quantos casamentos foram destruídos por causa do álcool? O álcool é um ladrão de cérebro, o álcool é um ladrão de moral, é um ladrão de respeito, ele acaba com a pessoa, traz vergonha, traz destruição. No álcool há devassidão, há dissolução, e às vezes a pessoa é boa. Você olha para uma pessoa que tem um vício do álcool, muitas vezes é uma boa pessoa quando está bem, bom coração, gosta de ajudar as pessoas, mas porque abraça esse vício maldito, acaba perdendo tudo, perde a família, perde o poder, a moral, perde tudo. E às vezes só vai se dar conta disso, só vai se dar conta do quanto o álcool é mal, quanto mal destrói quando a pessoa está no fundo do poço. Não é assim? A gente avisa, a gente fala, a gente alerta e entra por um ouvido e sai para o outro. A pessoa continua no vício. Só vai perceber muitas vezes quando ela está no fundo do poço. Aí ela já perdeu a família, já perdeu o casamento, já perdeu o respeito dos filhos, já perdeu a honra, já perdeu tudo. Veja, faça uma pesquisa e veja quantas famílias já foram destruídas. Quantas famílias já foram destruídas por causa do álcool, por causa da embriaguez. E a palavra está dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, a vergonha, a devassidão, a libertinagem. Não faça isso. Qual é o contraste profundo? É mais enchei-vos do Espírito. Se uma pessoa cheia de álcool está com a vida descontrolada, uma pessoa cheia do Espírito está sob controle.
Uma pessoa cheia do Espírito tem domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais domínio próprio você tem. Então perceba que ser cheio do Espírito não é como você vê de repente em alguns lugares aí. Porque para muita gente ser cheio do Espírito é sinônimo de esquisitice. Quanto mais cheio do Espírito você fica, mais esquisito você fica. Não, não é isso. Quanto mais cheio do Espírito, mais você perde o controle. Não, na verdade, quanto mais cheio do Espírito, mais sob controle você fica. Com mais domínio próprio você fica. Então você vê na internet um homem cheio do Espírito, ele começa a subir parede, começa a subir pau de sebo, começa a ficar descontrolado. Eu nem respondo por mim, porque eu estou cheio do Espírito. Você está cheio de pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele traz sobriedade, ele traz domínio próprio. Você começa a ter clareza para tomar decisões, para você responder com sobriedade. Por exemplo, uma pessoa cheia do Espírito, ela não se deixa levar pelo calor das emoções. O que você faz no calor da emoção? Naquele momento ali de raiva, de nervoso, o que naturalmente você faz? Bobagem. Toma decisão errada. Está nervoso, está bravo? Humanamente você toma decisão errada. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela tem domínio próprio, ela respira. E ela toma decisões sábias, sóbrias, em todos os momentos. Porque o Espírito Santo está fazendo o quê? Trazendo influência sobre aquela pessoa. Ela não está embriagada com o vinho, ela não está embriagada com a mágoa, mas ela está cheia do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, guarda isso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais domínio próprio você tem, mais sobriedade você tem. Você não fica descontrolado. Quem traz descontrole é o lado de lá, não o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito sabe perfeitamente o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo é quem está embriagado. Eu já bebi. Quem já bebeu aí? Ninguém quer levantar a mão, né? Ninguém nunca bebeu, gente? André, Jetson. Já viu também, Daniela? Meu Deus do céu. Até a irmã de Arena entrou na dança. Luiz. Você sabe como é que é, né? Pois é. Eu lembro de uma vez que eu estava lá em Paracambi, eu olhei para aquela igreja católica, a cruz estava se rodando. Zum, 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 zum. Eita Jesus, segura aquela cruz lá que ela está rodando. Você perde o controle, né? Você fica doido. Está sob o domínio do álcool. Mas uma pessoa cheia de espírito não perde o controle, não. Também não fica doido, não. Ela tem sobriedade. Se o álcool leva destruição para a sua casa, se o álcool leva destruição para a sua vida, o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito, leva Deus para casa. Leva Deus para a sua vida. Leva paz para a sua vida. Olha o contraste. O álcool leva a morte, o Espírito traz a vida. Então o Senhor está falando: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então guarda isso, não basta somente você não beber, mas você também tem que estar cheio do Espírito Santo. É uma busca incessante para que Deus nos encha do seu Espírito. Olha o versículo 19. As evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quanto mais você faz, mais cheio do Espírito Santo você fica. A partir de agora eu vou estar falando sobre um círculo virtuoso. O que é um círculo vicioso? É uma coisa ruim, né? Vamos estar falando agora sobre círculo virtuoso. No versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Pode deixar aí por enquanto. Veja o círculo virtuoso. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua forma de tratar as pessoas muda. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua comunicação horizontal muda.
Você muda a forma de tratar os irmãos. Você começa a ter doçura no seu falar. Você começa a ter amor na sua vida. Um irmão que vive promovendo contendas, um irmão que vive fazendo fofocas, promovendo divisão, um irmão que vive ferindo as outras pessoas com palavras, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Ela está cheia de outro negócio, mas não do Espírito Santo. Porque quem vive cheio do Espírito Santo vive em comunhão, trata os irmãos com doçura, trata os irmãos com respeito, trata os irmãos com empatia, trata os irmãos com amor. E olha só, e quanto mais você pratica isso, mais cheio do Espírito Santo você fica. É um ciclo virtuoso. Você só tem comunhão com os irmãos porque o Espírito Santo te toca para isso. Mas quanto mais você pratica essa comunhão, mais cheio do Espírito Santo você fica. Continua lendo ali, ó. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora aqui, ó. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que louva ao Senhor. Quem tem prazer de louvar ao Senhor diz amém. Louvando ao Senhor. Você não fica murmurando, reclamando, levando uma vida amarga, reclamando de tudo. Mas você, cheio do Espírito Santo, você tem deleite no Senhor. Você tem prazer. Vai começar o culto. Oh, glória, eu vou para a igreja porque eu quero adorar. Você não aguenta ficar em casa, você quer adorar. No meio do louvor não precisa o pastor falar: levanta a sua mão, abre seu coração. Naturalmente você desmancha na presença de Deus. Naturalmente você se rende ao Senhor. Você levanta suas mãos para Deus. Você abre o coração. Você fala a palavra de adoração sem precisar o pastor falar. Fala a palavra de adoração. Fala a palavra de adoração. Fala a palavra de adoração. Cheio do Espírito, você vai transbordar. Você vai adorar. Você vai se render, porque é um deleite, sabe? Aquela coisa que você ama, que você tem prazer. Deus se deleita no Senhor. Aquilo alimenta a sua alma. Aquilo faz você derramar suas lágrimas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso muda o seu culto. E quando eu falo muda o seu culto, eu não estou dizendo somente no culto aqui de 1h30. Eu estou dizendo no seu culto 24 horas por dia na sua vida. Aonde você está, na sua escola, no seu trabalho, volta e meia você se pega adorando ao Senhor. Volta e meia você se pega lá cantando louvores ao Senhor. Você, meu Deus do céu, você está louvando, você tem prazer. Deus é o seu prazer. Meu irmão, quando uma pessoa começa a vir para a igreja meio que obrigada, meio que não, eu tenho que ir, né? Pelo menos uma vez eu tenho que ir. Meu irmão, você está vazio, tão vazio, tão vazio. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar sem a comunhão dos santos. Isso aqui que nós fazemos é um milagre e é um grande privilégio estar junto com os irmãos, adorando ao nosso papai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue ficar longe disso. Não, agora eu vou servir a Deus sozinho. Não, o negócio agora é eu e Deus. Eu estou na minha casa, agora é eu e Jesus. Não, a igreja é muito complicada. A igreja é muito complicada. Se alguém falar isso com você, fala: e você não é não, abençoado? Não, a igreja tem muita hipocrisia. Se alguém falar, vai falar assim: tem lugar para mais um. A pessoa acha que ela é o santo dos santos. Ou servir a Deus em casa. Não existe isso. Porque não há como servir a Deus fora da comunhão. E outra coisa que você também não quer, se você estiver cheio do Espírito, você não quer ficar sozinho. Tem que visitar uma casa, você quer ir visitar junto. Vamos precisar fazer um trabalho, você quer participar do trabalho junto. Vamos ali na casa do irmão, você quer ir junto. Vai ter um culto na casa do irmão, você quer ir no culto. Porque você está cheio do Espírito, você se deleita em Deus. E qual é o ciclo virtuoso? Você só adora a Deus, você só tem essa vida de deleite se o Espírito derramar isso sobre você.
E uma vez que Ele derrama, aí, quanto mais você adora, mais você é cheio do Espírito Santo. Quanto mais você busca, quanto mais você se deleita no Senhor, mais cheio do Espírito Santo você fica. Meu irmão, como é que está a nossa vida? Nós temos alegria no Senhor? Ou fazer a obra está pesado? Tem que visitar um irmão, quem pode ir? Não, tem muita coisa para fazer, está sol. Aí agora está chuva. Eu fico pensando, o que Deus escolhe? Como que Deus ficou olhando para a gente, né? Meu filho, dá para você fazer, meu irmão? Não, bota muito sol, Senhor. Muito sol. Aí o tempo vira. E agora, meu filho? Não, bota frio demais. Foi só Deus para aguentar a gente, meu irmão. Só Deus. Para ter misericórdia daqui, nós somos muito complicados. Mas cheio do Espírito Santo, nós louvamos ao Senhor. Você lembra do Paulo? Paulo estava cantando na cadeia, meus irmãos. Eu pergunto a você, qual o motivo que uma pessoa tem para cantar na cadeia? Ainda mais se ela está presa injustamente. Porque quando se eu fui preso porque eu roubei, porque eu matei, embora seja ruim estar preso, eu sei que é justo. Eu matei, eu roubei, é justo eu estar preso. Mas quando você está preso injustamente, isso dói demais. Paulo não tinha feito nada, ele só tinha feito o bem. Mas ele foi preso, apanhou. E daqui a pouco ele começa a cantar. Dentro da prisão. Eu falei que hoje de manhã, tem crente que não consegue cantar nem dentro da igreja. O Paulo estava cantando dentro da prisão. Sabe o que é isso? Cheio do Espírito. Deleite do Senhor. Alegria. Deus é a minha alegria. Deus é a sua alegria, meu irmão. Precisa ser cada vez mais. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais isso vai ser uma verdade na nossa vida. E nós vamos chegar ao ponto de entregar a nossa vida, se preciso for, pelo Evangelho. Ao redor do mundo, até hoje, tem países que não podem pregar o Evangelho. E quando um crente é pego, ele tem duas opções: ou ele nega Jesus, ou ele é morto. Sabe o que muitos fazem? Pode matar. Não vou negar Jesus, não. Enquanto que aqui no Brasil, se o tempo ficar um pouquinho mais frio, a pessoa nem na igreja vem, porque esfriou. Está frio. Previsão para domingo que vem é muito frio mesmo, mas vai ter uma festa ali, vai ter uma festança ali na casa da fulana de tal. Não, conta comigo. Não, mas vai estar frio demais, vai estar chovendo. Não, mas dá um jeito, irmão, dá um jeito, vamos dar um jeito. Vamos para a obra. Tem alguma coisa errada, não tem? Domingo de manhã, culto 8 horas da manhã. Não. Relógio espera. Muito cedo. Misericórdia, não. Nossa. Coisa para mim. Misericórdia. 8 horas da manhã, muito cedo. Dá não. Já trabalhei a semana inteira. Estou cansado. Dá não. Aí chego no outro domingo. 5 horas da manhã de pé, que hoje tem praia. Opa! Praia! 4h30 está acordado já. Vamos arrumar um lanche aqui? Cadê o sono? Cadê o canal? Não, que sono? Que isso? Você não trabalhou a semana inteira? Trabalhei, mas já renovou. Vamos à igreja. Igreja. Mas cheio do Espírito Santo, você fala assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você vem alegre. Não é peso. Meu irmão, se é pesado para você vir à igreja, se você está, como diz o outro, né, quebrando o galho de Deus, tá vendo aí? Eu estou aí de novo, hein, Deus? Você está vendo, né? Você está muito longe de Deus. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso com deleite. É o prazer dela. Tem até um hino que diz, né? É o meu prazer louvar-te. Quem conhece?
É o meu prazer orar. É para ensaiar essa aí também, Davi. É o meu prazer erguer as mãos e te adorar. É o prazer da pessoa estar na presença de Deus. Por quê? Ela está cheia do Espírito. E quanto mais ela tem prazer, mais cheia do Espírito ela fica. É um círculo virtuoso. Versículo 20. Olha lá uma pessoa cheia do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo. Quem dá graças a Deus por tudo aí? Fala a verdade, hein? Aumento baixou, né? Dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que dá graça a Deus em todas as situações. Quem está dando graças a Deus por tudo aí? Os amém começa a sumir. É muito difícil dar graças em todas as situações. É ou não é? Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso aqui. É muito difícil você agradecer em todas as situações. É muito difícil. Humanamente é impossível. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos tomados por uma presença tão grande de Deus, que de uma forma sobrenatural nós começamos a agradecer a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Há graça na nossa vida. E aí, como eu falei, Paulo, olha só, o cara está preso, mas ele agradece a Deus, não porque está preso. Então presta bem atenção, dar graça em tudo significa que você vai dar graça, por exemplo, não sei, você chutou uma pedra na rua aí, deu uma topada na pedra, sangrou seu pé, aí você vai falar, graças a Deus chutei uma pedra, que benção! Você não é doido? Aí você vai falar o quê? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, e obrigado porque eu tenho pé, porque quem não tem pé não chuta pedra. Já viu uma pessoa sem perna dar uma topada numa pedra? Não dá. Então, se você chutou a pedra, por mais que doa, por mais que seja ruim, você tem motivo para agradecer a Deus, tem ou não tem? Você tem perna. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela começa a agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Ela não vive, sabe aquela pessoa que vive ali com o coração amargo, murmurando, reclamando de tudo, nada está bom, nada satisfaz, nada agrada. Isso é uma coisa que deixa Deus irado. E falando sério, isso é uma coisa que deixa a gente irado. Quem gosta de ficar perto de alguém que fica reclamando o tempo todo? Nem a gente gosta. Alguém aqui gosta? Tudo que você faz, a pessoa reclama. Está aqui, meu amor, no casamento, está aqui, meu amor, fiz o arroz, esse arroz está sem sal. Bota um pouquinho de sal, está salgado. Não vontade de tascar uma frigideira na cabeça. Nada presta. É só reclamação, só reclamação, só reclamação. Você não está falando muito comigo não, você está falando pouco. Aí a esposa começa a falar, você está falando demais, Nem a gente gosta. E Deus também não se agrada daquela pessoa que fica murmurando o tempo todo, murmurando, não consegue enxergar, gente, a bondade de Deus cercando a nossa vida. Quem está passando por dificuldade aí? A maioria deve levantar a mão. Quem está passando por algum momento difícil? Talvez a maioria vai levantar a mão. Mas ainda que você esteja passando por grande dificuldade, se você quiser ver a bondade de Deus, você vê. Olha quanto Deus está abençoando você. Quem almoçou hoje aí? Quem não tem nada para comer lá em casa, quando voltar, não tem nada. Pastor, não tem nada lá, não tem arroz, não tem feijão, o gás acabou, não tem nada. Eu vou ficar essa semana inteira. Agora, hoje é que dia? Hoje é que dia? 24. Então, só dia 5 eu vou receber. Então, eu vou ficar com fome agora até o dia 5. Tem alguém aí? Tem alguém sem roupa aí? Eu não estou enxergando aqui não. Se tiver, eu
todo, bota para fora. Tem alguém sem roupa? Não. Está chovendo e está frio. Quando acabar o culto, alguém vai dormir na rua? Porque não tem uma casa para dormir? Tem alguém que vai dormir na rua aí? Você tem roupa, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar. Você é muito abençoado. Você é muito rico. Grande parte da população mundial não comeu nada hoje, não vai comer nada amanhã, não tem roupa para vestir, vai dormir na rua, nessa chuva e nesse frio. Deus está abençoando muito você. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente só olha para aquilo que a gente não tem muitas vezes. Só reclama. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela agradece. Ela dá graças ao Senhor. Ah, Senhor, quem gosta de carne assada aí com batata? Quem gosta? Carne assada com batata, depois aquele pudim. Olha o Mauro levantando a mão. Mas aí chega aquele domingão e você vai ver a despensa lá, só tem arroz e feijão no almoço, e na janta é feijão e arroz. Então dá para variar um pouco. No almoço é arroz e feijão, e na janta é feijão com arroz. Não tem carne, não tem batata, não tem pudim. O que fazer? Você pode começar a murmurar. O que é isso, meu Deus? Como é que pode um negócio desse? Eu sou um crente, sou fiel ao Senhor. Ou você pode falar: Deus, obrigado pelo feijão com arroz, porque eu sei que tem muita gente que não tem nem feijão e nem arroz. E você pode falar com sinceridade a Deus: Senhor, eu te agradeço de todo o coração, mas se o Senhor quiser, pela sua bondade, na próxima semana, se eu quiser jogar uma carne assada aqui em cima com as batatinhas, eu vou ficar muito feliz. Pronto. Você não reclamou e falou o que está dentro do seu coração. Você agradeceu pelo que você tem e falou: Deus, mas se o Senhor me der uma carne assada, vai ficar melhor ainda. Deus se agrada disso. O que Deus não se agrada é você ficar reclamando, amaldiçoando o que você tem. Ah, como é que pode? Feijão com arroz de novo? Eu fico imaginando uma pessoa reclamando de comida porque não tem o que ela quer, só tem de repente feijão, arroz e ovo, e ela fica reclamando. Eu fico imaginando o que Deus pensa quando Deus olha para a pessoa reclamando que só tem feijão, arroz e ovo, e Deus olha para um outro lado e vê uma criança chorando porque não tem leite para ela beber. Fico pensando o que Deus pensa desse abençoado. Eu gostaria de saber o que Deus pensa. Mas uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa grata. Obrigado, Senhor. Você consegue agradecer até pelo seu marido. Olha só, tem que estar cheio do Espírito mesmo. Agradecer pela sua esposa. Tem que estar cheio do Espírito. Agradecer por aquele irmão enjoado que pega no seu pé na igreja. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Aquele colega de trabalho que fica ali enchendo a sua paciência, pisando em você, e você: obrigado, Senhor, obrigado. Algum propósito o Senhor tem. Abençoa, obrigado. Está amaldiçoando o trabalho. Quem está trabalhando aí diz amém? Amém. Gente, o trabalho é uma bênção. Não aguento mais trabalho, não aguento mais isso, acordar essa hora da manhã, não aguento mais não. Enquanto você está reclamando disso, tem um monte de gente que está chorando, pedindo a Deus uma porta de trabalho. E você levanta de manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar. Muita gente levanta 5 horas da manhã para procurar um trabalho. E roda e volta para casa sem achar. Então, agradeça. E quanto mais você agradece, mais cheio do Espírito Santo você fica. Quanto mais você agradece, mais cheio do Espírito Santo você fica. 21. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha a evidência. E quanto mais você faz, mais cheio você fica. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. É fácil, gente, se sujeitar uns aos outros? Um crente cheio do Espírito é um crente humilde. Quem é humilde aí diz amém.
Quando você começa a falar assim, não, eu sou o mais humilde de Seropédica, tem alguma coisa errada. Não, sou a pessoa mais humilde do Brasil. Que humildade boa é essa? Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem humildade. Ela vive no temor do Senhor. Ela tem um coração humilde. Meu irmão, um crente arrogante, um crente que vive com o nariz empinado. Quem vive de nariz empinado diz amém? Um crente que vive de nariz empinado, isso não combina com o Espírito Santo de Deus. Um crente cheio dessas coisas, arrogância, orgulho, está cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Porque um crente cheio do Espírito é uma pessoa humilde, ele respeita as pessoas, ele trata as pessoas com respeito, ele não olha ninguém de cima para baixo. Já viu aquele irmão que olha, o que você quer? Qual o problema? Olhando de cima para baixo, achando que é melhor do que você, só porque às vezes tem um pouquinho de dinheiro a mais, ou tem um diploma, ou tem uma formação, ou tem alguma coisa, ele acha que é melhor que você. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando o que é ser humilde. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem humildade. Ele trata as pessoas com humildade. Ele não se julga melhor do que ninguém. E você só consegue fazer isso se o Espírito Santo te encher. E quanto mais você faz, mais cheio você fica. Um círculo virtuoso. É o Espírito Santo que te desperta para ter uma vida de humildade. E quanto mais você pratica a humildade, mais cheio do Espírito Santo você fica. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Qual o propósito? Atos 1, depois Lucas 24. Primeiro os Atos 1. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Que promessa é essa? Alguém sabe? Sim. Sim. O Espírito Santo. Agora vai para... Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com... Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora vai para Lucas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então o Senhor está dizendo: permaneçam até que vocês sejam revestidos de poder. Você observa que antes de Jesus mandar a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja. É exatamente nessa ordem que tem que acontecer. A ordem para a igreja, para a nossa vida, é ir ao mundo. Mas antes de ir ao mundo, nós temos que receber do Espírito, para que possamos ir ao mundo cheio de poder, cheio do poder do Espírito Santo. Eu já dei alguns exemplos aqui durante alguns cultos, eu vou fazer de novo, para quem não veio poder entender isso direitinho. O que é estar cheio do Espírito? Qual a necessidade de estar cheio do Espírito? Gente, faz favor, me apaga a luz. Alguém tem medo do escuro aí? Quem tem medo do escuro aí? Tem medo do escuro, Sueli? A Sueli começa a chorar, a gente acende a luz. Apaga tudo. Pronto, agora eu vou pedir agora para a gente. Está escuro, tá? Vou pedir a gente agora para acender a luz. Por favor, gente, acende a luz para mim. Viu que a luz acendeu? Valeu. O que aconteceu? A minha vontade era que a luz fosse acesa. A Jennifer, então, realiza a minha vontade, obedece um pedido meu e vai lá e mexe no interruptor. E a luz acendeu. Mas quem acendeu a luz não foi a minha vontade. Quem acendeu a luz não foi a Jennifer apertando ali o interruptor, mas quem acendeu a luz foi o quê? Uma fonte de energia
que veio pelos fios e chegou na lâmpada e a lâmpada acendeu. Se não houvesse a energia, nada adiantaria a Jennifer mexer no interruptor. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa pessoa, que é essa fonte geradora de energia, que faz a luz acender. Está dando para entender? Sem o Espírito Santo, a luz não acende. Sem o Espírito Santo, você se esforça, você trabalha, você ora, você busca para lá, puxa para cá, pula para lá, pula para cá, faz, sua a camisa, pede e nada acontece. A luz não acende. Porque para as coisas fluírem na nossa vida, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Ele é essa fonte geradora de energia na nossa vida. Nós temos que viver no poder do Espírito Santo. Mas que poder é esse? Eu já falei no início. É um poder para você ficar esquisito? Não. É um poder para você aparecer, mostrar, olha como eu sou poderoso. É para isso? Não. Ser cheio do Espírito para quê? É para que isso aconteça dentro da sua vida. E para que isso mude o seu caráter. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um caráter moldado ao caráter de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que dá fruto do Espírito. Quem é que pode dar fruto do Espírito? Alguém que está cheio do Espírito. É lógico, né? Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito está lá. Quem pode dar o fruto do Espírito? Alguém pode me dizer? Quem pode dar fruto do Espírito? Alguém que está cheio do Espírito, certo? Mas o fruto do Espírito é, olha lá, a mudança do seu caráter. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Quem é manso aí diz amém? Olha lá, o que eu falei no início da pregação, ó. Domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Ela não é descontrolada, ela não faz esquisitices, ela tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito diz amém. Andemos também no Espírito. Presta bem atenção. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Poder para quê, meu irmão?